Sejam bem-vindos a mais um episódio, o Escritório Podcast. Hoje eu trago o Júlio aqui e vamos falar um pouco mais sobre intraempreendedor. Intraempreendedor é o colaborador que age como dono, mesmo não sendo sócio. Ele pensa em solução, crescimento e resultado, não só em cumprir horário. Júlio, seja bem-vindo ao episódio. Quero abordar um pouco mais este assunto sobre intraempreendedor, porque eu sei que tu é um cara que já trabalha como empregado há anos, gerente de uma grande loja aqui da nossa região, e também se sente, acredito eu, como dono pertencente à loja. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Acho que falar da minha pessoa, eu sempre brinco, é muito fácil, né? Mas trabalhar como empregado há 15 anos já se tornou quase raridade, né? Então, Exatamente. Você trabalhar numa empresa durante 15 anos e vestir a camisa, acho que está cada vez mais complicado. Então, por isso, agradeço o convite. Gostei do assunto, do conteúdo, porque faz muito sentido para mim. Uhum. E hoje, por exemplo, na loja, assim, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre a loja, onde tu trabalha, a função que de fato tu exerce lá dentro, porque eu vejo que hoje ser só o gerente não é só gerenciar uma loja de uma forma mais simples. Eu acredito que tem muito mais por trás disso aí. É gestão de pessoas, é financeiro, é toda estoque, é toda a estrutura do negócio. E também não tá só fixo naquele ponto quando tem mais filiais, né? Eu acredito que tu abrange como um todo no negócio. Sim, eu acredito que você, quanto gestor, colaborador, acho que um fato que me aconteceu, eu vinha de uma outra rede e o dono da loja me cobrou algumas coisas e eu comentei com ele que eu fazia diferente. E naquele momento ele me deu uma letra, ele falou algo para mim. Ele disse: Júlio, se você quiser fazer do teu jeito, abre uma empresa. Aqui nós temos o nosso sistema. E aquilo me marcou muito porque você quer mudar muitas vezes a empresa. Só que a cultura de uma empresa, você não consegue mudar ela ao todo. Então, eu sempre digo, você, quanto gerente, quanto líder, você precisa muitas vezes encontrar um meio termo. Você é tanto o dono, vamos supor, você está lá, você está gerenciando com o olhar de dono, mas você tem uma cultura da empresa. E isso no início eu era meio assim rebelde, né? Eu não conseguia entender isso, que você precisa olhar o lado da empresa, não só o teu lado profissional. E isso me fez evoluir muito quando eu comecei a entender isso, que eu tenho uma empresa onde eu sou o gestor, mas eu tenho também culturas, eu tenho sistemas de trabalho de um dono, de um diretor. Então, eu consegui fazer com que isso fosse mais aflorado em mim, essa questão da liderança, e fui buscar conhecimento. Porque eu assumi a loja sem nenhuma capacidade teórica. Eu tinha prática no dia a dia, mas eu não tinha formação. E aí eu fui buscar conhecimento na área, eu fui me aperfeiçoando e isso me fez agregar muito conhecimento para gerir essa equipe, né? Que é cada vez mais complicado você administrar pessoas, né? Os produtos e tudo, eles não mudam de lugar, você precisa mudar eles de lugar, né? Mas as pessoas, elas mudam muito fácil, né? O pensamento delas talvez não se identificam tanto com a empresa e é muito fácil você mudar isso, né? Então, é mais complexo você administrar pessoas. Eu vejo assim na questão da cultura que tu comentou, realmente é difícil, né? Eu sempre trago muitos exemplos aqui do escritório, né? Claro, não se compara a uma grande rede, mas eu acredito também que isso acontece nas pequenas empresas também, nas médias empresas também, não só nas grandes empresas, porque na grande empresa o dono tem os seus gestores espalhados que prestam, como é que eu posso dizer? Eles prestam informações do que está acontecendo para o dono da empresa. Quando tu tem um negócio um pouco menor, tu tem mais acesso aos funcionários. Então, tu consegue administrar talvez isso de uma forma diferente. Consegue, talvez, na questão cultural da empresa, tu levar isso de uma forma diferente. Mas quando tu trabalha um negócio maior, é mais complicado, né? Tu poder gerir e trabalhar com as pessoas. E
passando um pouco mais essa questão das pessoas e como é difícil hoje também tu encontrar pessoas comprometidas que tenham um pensamento desta forma, que possam chegar a um nível, digamos, outro nível dentro do negócio, né? Porque não adianta pensar, não, e se eu trabalhar mais, eu vou aumentar o lucro do meu patrão e eu não vou crescer junto. Eu acho que esse pensamento está um pouco errado, ao meu ponto de vista, tá? O que às vezes eu procuro mostrar que quanto mais o negócio cresce, mais eu consigo oferecer para os colaboradores e assim, não só quando se torna um gerente ou nesse nível assim, mas quando ele se torna um colaborador que realmente vai fazer diferença dentro do negócio. Eu não sei como é que vocês tratam isso dentro da loja. Eu pego muito o meu exemplo porque é pelo tempo e a nossa loja é a filial 151. E hoje nós passamos de 270 lojas. E eu acompanhei todo esse processo. E no meio desse processo ali, eu comecei na Matriz, lá em Cerro Largo, vim transferido para cá, para Teutônia. Você vai aprendendo nesse caminhar, nesse processo. E também tem o detalhe de você olhar para a empresa. Um exemplo foi na pandemia, onde você olha o que o dono tem de prejuízo para manter as portas abertas. E isso muitas vezes o colaborador normal que pensa só nele, eu sempre brinco, tem o colaborador que pensa só nele e tem o colaborador que pensa na empresa. Porque se a empresa vai bem, eu vou bem. Se a empresa fosse mal, eu não estaria na Becker hoje, né? Então eu preciso essa filial ela rentabilize, que ela dê lucro para que eu possa manter a minha qualidade de vida, o meu emprego, porque se eu sair dessa empresa, se ela, vamos supor, se ela fechar em Teutônia, eu estou disposto a mudar de cidade? Ou será que eu não fui o motivo por ela fechar? Então, tem todo esse cenário. Eu sempre falo para as pessoas nas outras lojas, quando eu vou, vistam a camisa da empresa, porque ela é a sua segunda casa. Faça com que ela rentabilize, com que ela dê lucro, porque a gente vem num cenário muito complexo de avaliar isso. Não, se você está do lado do patrão, você é determinado. Se você está do lado do empregado, você é o outro lado. Eu sempre digo, cara, não tem essa questão, né? Eu sou o meio termo. Eu sempre preciso estar do lado do empregado, fazer essa gestão certa para que ele também ganhe o seu dinheiro, porque a gente sabe que hoje, se você não tiver um salário bom, você não consegue pagar suas contas, só que a empresa não pode pagar tanto para que ela passe a ter prejuízo. Então, você tem que ter um equilíbrio, um bom senso também dos dois lados, né? E isso me fez assim, tentar ajudar com que essas pessoas tenham uma situação financeira boa, que elas entendam. Acho que o grande problema hoje é as escolas talvez falham, teria que ter uma disciplina lá de custos. Empreendedorismo. Isso, para que ela entenda que eu tenho o meu custo de vida, que dentro daquilo eu preciso trabalhar. E os alemães dão aula para a gente, né? Que eles têm uma sobrinha e o brasileiro, muitas vezes, ele não tem aquele dinheiro destinado, ele acaba gastando tudo e aí ele chega lá e diz, eu preciso de um aumento. Tá, mas por que você precisa de um aumento? Você precisa de um aumento por quê? Vem aqui, vamos fazer uma planilha. O que você tem de custos? O que você tem de receita versus o custo de vida que você tem? Está batendo? Não está batendo. Daí a pessoa chegou para mim e ela disse, Júlio, eu quero um consignado. Tá, bora lá. Vamos fazer um consignado. Mas eu quero entender a tua situação financeira. Eu quero um consignado em 12 vezes no valor de tanto. Eu falei para ela, deixa eu montar uma planilha para você. Você preenche os dados, eu monto a planilhazinha de Excel básica lá e te passo e você preenche os dados e vamos ver lá o que está acontecendo. Ela montou, eu disse, coloca junto ali teu empréstimo, teu consignado. E ela colocou. E eu disse para ela, tá, me explica como que você vai pagar. Não, mas eu não quero fazer em 24 porque em 12 dá menos juros. Eu disse, não, eu entendo. Só que se você fizer em 12, ali na frente, você vai ter um problema. Então, joga para o longo prazo para você melhorar o teu fluxo de caixa, para você chegar e você conseguir pagar. Então, não é simplesmente você ter um funcionário, muitas vezes, e pagar bem ele. Se você ganha 2, você sobrevive com os 2. Se você ganha 5, você vive com os 5. E muitas vezes sobra menos com os 5 do que sobra com os 2. Então, é fazer o colaborador entender que ele também é uma peça importante, que a vida dele é uma empresa
Eu brinco até hoje, as pessoas falam para mim, como que você virou gerente? Se você pintou a minha casa. Eu era pintor. Eu pintava casas. Você já pintou a minha casa, você também já pintou minha casa e hoje você é gerente. E eu brinco que eu aprendi com minha esposa. E o pessoal dá risada, né? Como assim? Não, que ela manda bem, ela sabe administrar. Mas se você não sabe administrar a sua casa, você não consegue administrar uma empresa. Exatamente. É fatídico isso, né? O primeiro passo que eu tive que aprender quando eu fui abrir a nossa primeira empresa, minha e da esposa, fui aprender ao que separar um pouco. Você como contador, você sabe que é difícil, mas separar um pouco o caixa do Júlio, pessoa física, e pessoa jurídica. Daí que a gente começar a entender isso, eu disse, opa, para ali. Eu vou começar a administrar bem, não adianta eu ganhar bem se eu administrar mal. Eu preciso conciliar isso tudo, né? Então, eu acredito isso, muitas vezes o colaborador ele precisa buscar o que ele está fazendo, como ele está se portando com a receita que ele tem, o que ele ganha. Isso é um exemplo que eu sempre falo para eles, que meu pai a vida inteira vivia me falando, mano, você economiza enquanto você tem receita. Se você não tem receita, não adianta você economizar. Então, entender que o colaborador ele tem um salário bom, ele tem uma empresa boa de se trabalhar, ele tem uma projeção de crescimento, sim ou não, aí depende muitas vezes dele. Assim como eu assumi a loja, eu fui fazer faculdade, eu fui fazer uma pós na área, muitas vezes eu acabo conversando com as pessoas e as pessoas, Júlio, eu não tenho interesse no meu estudo porque eu tenho outras prioridades. Tá, o que é a tua prioridade? Não, trocar de carro. Perfeito, é a prioridade dele. Mas o que vai te agregar a longo prazo na tua vida? Você trocar de carro ou você fazer tua faculdade, fazer tua pós? Então, induzir as pessoas, assim, motivar as pessoas para que elas estudem, para que elas façam algo. Aí entra o Mário Sérgio Cortella, né? Você não gosta do que você faz? Faça teu serviço tão bem feito para um dia merecer algo melhor, né? Então, tentar instigar isso dentro do colaborador e fazer com que ele entenda isso, que a empresa precisa dele para a empresa crescer e ele também crescer, eu acho que ali está um ponto, né, bacana de se discutir, de poder cativar essas pessoas para que elas façam o seu melhor todo dia. Vendo assim, analisando o que tu tá falando, eu estava pensando aqui, querendo ou não, o nosso ganho, salário ou uma empresa não muda. Se tu for analisar, porque assim, se eu entender o meu custo pessoal, existe o custo da empresa. Se eu não souber administrar aqui, como é que eu vou querer algo a mais na empresa, sendo colaborador, sendo funcionário? Né? Então, acho que também tem isso. O empregado ele também deve pensar nisso. Porque pensa conta básica, né? Hoje, se o cidadão ali, o funcionário vai ganhar R$2.000, ele vai custar quase R$2.000 só de custo para a empresa. Né? Isso quem falou foi o Flávio Augusto. Ele fez um comparativo, né? O cidadão ganhando R$10.000, somando o salário mais o custo da empresa, chega a quase 20 mil, 19 mil e pouquinho. Aí, então, ele recebe 10 bruto. Aí desconta o imposto de renda, desconta INSS. Quando vê, ele chega lá num valor de R$7.000, 7.500. Tá, eu tô recebendo 7.500 líquido. Aí tu tem IPTU, tu tem a IPVA do veículo, tu tem outras coisas para pagar. Quanto é que vai te sobrar no final, né? Então, quando eles começam a entender, tipo, trabalhar um pouco mais em cima disso, também se sentir motivado, às vezes também é uma questão, né? Não adianta só a empresa motivar o empregado, mas eu acho que cada um também tem que ter um pouco de esforço para se motivar e trabalhar um pouco mais para o negócio. Porque assim ele acaba ganhando mais, acaba a empresa ganhando mais também, né? Então isso tudo acaba gerando um volume maior para os dois lados. Né? Eu vejo dessa forma num negócio. Não sei como é que tu também, acredito também deve ver isso pela posição hoje dentro da Becker, o que tu faz, né? Pela loja. Não, perfeitamente. Isso aí é compreensível. Eu faço esse comparativo sempre, né? Porque o que acontece? A gente tem muita questão do MEI, onde a pessoa ela é microempreendedora individual.
Só que ela esquece que ela tem uma carteira assinada, que ela tem 13º, que ela tem férias. Então, ela diz, eu estou ganhando 3.500, porém ela tem MEI, né? Então, se ela for trabalhar na Lojas Becker e a Lojas Becker pagar 3.500, ela custa 7. E aí eu falo para eles o seguinte, beleza, vocês custam 7.000 para a empresa. Abre uma empresa hoje, do zero, você vai ter que aportar de recursos financeiros, vai ter que dar aporte financeiro. Se você não tem, você vai ter que ir no banco. Você vai abrir uma empresa. Faça essa empresa sobrar lucro líquido, 7.000. Aí 7.000 você está implantando, você não pode abrir empresa, você tem que tirar no mínimo 10. Aí você tá, beleza, para tirar 10.000, me chama, eu quero ser sócio dessa empresa. Porque assim, é tão fácil a gente criticar, ou olhar, querer mais, mas para a gente ir lá e ser um empreendedor, e aí vem o lado, intraempreendedor. Eu estou numa empresa onde coloca na nossa mão uma empresa com um estoque gigantesco, que é milhões de estoque. Eu sou contratado, eu não preciso fazer nenhum aporte financeiro. A empresa já está me pagando todos os minutos que eu trabalho lá. Eu vendo o produto da empresa como se fosse o meu produto e eu ganho uma comissão limpinha. Aquela comissão que eu ganho é o meu salário. Aí você imagina, se eu tivesse que abrir uma empresa dessas, o quanto eu iria investir? Isso muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eu falo um pouco sobre o vendedor, né? O vendedor, a Becker coloca o produto na mão dele, não paga nada, não paga aluguel, não paga imposto, não paga nada. Ela só vende o produto e ganha a comissão no final do mês. Então, 6 horas, bateu a chave, 6h15, a gente fecha a loja, ela vai para casa. Se tiver assalto, se tiver incêndio, se tiver enchente, ela não está preocupada com aquele estoque. Por quê? Porque não é dela. Então, isso eu tento colocar para as pessoas, dizer, a empresa está apostando em nós, a empresa nos dá todo um suporte, e aí você faz o quê? Você chega lá e você não veste a camisa, de manhã você levanta, não tem o brilho no olho para vender tudo aquilo que a empresa faz por você. Muitas vezes eu entendo, sempre digo, se você for sair da empresa para ganhar mais em outro lugar, não tem problema nenhum. Agora, saia melhor que você entrou. Se você entrou na Lojas Becker e você sair do mesmo jeito que entrou, eu me frustro. Porque aí eu não fui um bom líder, eu não fui um bom gestor. A melhor mensagem que tem é a pessoa mandar para mim, Júlio, realmente, como era bacana. Você me cobrava, mas eu entendia que aquilo lá era errado. Me cobrava talvez em excesso, porque eu realmente cobro. Eu sempre digo, o vendedor, eu cobro o vendedor, mas eu cobro para ele ganhar bem. Imagina, se você está cobrando a pessoa para ela melhorar o salário dela, né? Então, eu estou gostando dela, eu estou querendo que ela melhore sua qualidade de vida, porque é uma engrenagem, você ganhando mais, você melhora sua qualidade de vida, só que tem vezes que a pessoa pensa, o Júlio só pega no meu pé. Geralmente é assim, o Júlio só pega no meu pé, mas ele só cobra de mim. E eu brinco, te preocupa quando eu não pegar no teu pé, porque daí eu cansei, né? Eu cansei de cobrar de você meta, resultado, é financeira, é consórcio, é venda, é carreta de prêmios. Tem muito, né? A gente tem vários indicadores que a gente precisa cumprir. Só que se você está cobrando daquela pessoa, é porque você vê potencial nela. Então, a partir do momento que você diz, agora deu, né? Então, a pessoa já deu o limite, já bateu no teto. E eu acho que a gestão de pessoas, você vai te esgotando um pouco, porque não é que as pessoas elas nos enganam. A gente cria uma expectativa errada nas pessoas. Muitas vezes você contrata pelo currículo que ela tem. E nas atitudes dela você se frustra. Então você olha um currículo, um baita currículo, o Júlio 15 anos, Lojas Becker, gerente, tem formação, tem pós, tem tudo isso aí, você contrata o Júlio lá na tua empresa e não dá certo. Porque o Júlio teve atitudes erradas dentro da empresa. O teu currículo, daí você te decepciona, mas você foi lá, você não tem hoje como você ter uma contratação muitas vezes assertiva, né? Você vai lá, você entrevista a pessoa, você conversa com ela. Naquele momento a pessoa está precisando de emprego. Geralmente é assim. Poucas vezes eu tiro um profissional de uma outra empresa que eu não vejo isso ser muito ético. Claro que se a pessoa não está feliz naquela empresa, aí você, de alguma maneira você consegue captar um profissional bom em uma outra empresa, bacana. Mas muitas vezes as pessoas vêm nos procurar.
ela larga primeiro o currículo. E naquele momento ela te promete muito. Eu sempre brinco, se ela cumprisse com 10% do que ela me prometeu no dia da contratação, ela seria um profissional exemplar, né? Só que isso a gente vai evoluindo todo dia. Eu acredito que hoje a gente mora numa cidade com muita oportunidade, e a gente não consegue uma maneira legal de capacitar mais as pessoas. Acho que a gente teria que conseguir alguma maneira de buscar o interesse dessas pessoas para terem uma capacitação melhor. E aí eu falo em várias áreas, né? Assim como você também já tem experiência, a gente precisa encontrar uma maneira de incentivar essas pessoas, de instigar elas a se aperfeiçoarem mais para que elas cheguem no mercado de trabalho um pouco melhores, né? Para que a gente não precisa ensinar tudo, porque hoje a gente sabe, você leva em torno de 2 anos para você ter um profissional bem qualificado. E aí depois desses 2 anos, para você reter esse profissional, para que ele continue com você, está cada vez mais complicado. Isso a gente percebe aqui, essa questão de reter colaborador, né? Eu acredito que a gente, assim, não tenha esse problema aqui, né? Porque a Mari sabe também que a gente dá uma certa liberdade para eles, né? Para também se aperfeiçoar no que eles estão fazendo. Porque eu acho que isso é importante. Não só a empresa ganha, mas o empregado também vai ganhar com isso. Porque ele vai se aperfeiçoar no que ele está fazendo. Ele vai conseguir entender e processar melhor as informações no quesito quando vem alguma demanda diferente, por exemplo, né? Que nem na área contábil. E então eu vejo que isso é importante, a empresa também oferecer isso, né? E então não adianta tu tá ali só cobrar do cara, mas também não entrega nada para ele. Acho que tem os dois lados, né? Então, sempre tem que ter uma análise, porque já veio para nós aqui que o pessoal reclama da empresa, ou a empresa reclama do empregado. Existem os dois lados. Só que o que cada um está fazendo, eles estão tomando a sua postura, o empregado procurando se aperfeiçoar dentro do que está fazendo e a empresa também dando esta oportunidade para ele, né? Eu acredito que tem os dois lados ali. Então, isso também tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente vem e recebe um comentário desses, né? Mas sempre tem que analisar os dois lados para ver, não, os dois estão coerentes, esse não está afim, esse não entrega, tá tudo certo. Mas agora, esse está afim, esse não entrega, opa, algum problema está tendo, ou vice-versa, né? Então, acho que esse cuidado também tem que ter, dos dois lados. Perfeito, eu vejo isso hoje numa análise de receber do próprio funcionário, muitas vezes, um feedback, e você analisa um lado só. Eu sempre digo, vou ouvir o que aconteceu na situação. Teve algo que aconteceu, mas o A me deu uma informação, quando eu fui ver com o B disse, não, mas não foi bem assim que aconteceu. E a gente tem muito isso, a questão de empresa versus funcionário, funcionário versus empresa. Eu acho que esse diálogo a gente tem que ter muito cuidado, né? E muitas vezes a tomada no líder também, né? Para você fazer essa avaliação, ela é bem complexa. Mas dentro do que você falou da liberdade do colaborador, eu acredito que muitas vezes o medo das empresas de perder esse colaborador depois que ele está qualificado, sabe? Ele é muito grande. Então a empresa ela diz, eu não vou investir nele, depois ele sai e vira um concorrente. Ele vai trabalhar no outro, né? Então essa muitas vezes as culturas das empresas que acabam freando e não deixam de investir naquele colaborador. Eu sempre falo, cara, é investimento. A pessoa está se qualificando, ela vai, Júlio, mas ela vai trabalhar 2, 3 anos, ela vai sair depois. Tá, e daí? Você formou um profissional, você trabalhou com um profissional bacana, que te deu resultado durante 3, 5, 10 anos e depois ele sai. Ou você quer alguém que não te dê resultado nenhum durante 5, 10, 15, 20 anos e aí ele vai só aumentando o custo dele. Então, a gente muitas vezes, mas eu tenho funcionário Júlio, 15 anos. Eu contei da pandemia, eu fugi um pouco do assunto. Na pandemia, gente, até eu fiquei com medo. Porque eu estou 15 anos na empresa e aí chega, diz, a gente vai reduzir custos para a empresa. Quanto o Júlio está ganhando? Por quê? Porque eu estou 15 anos na empresa, eu fui aumentando meu salário. Hoje, o mesmo gestor, talvez faça melhor que eu faço hoje, tá? Talvez não com tanto conhecimento, mas ele vai entrar ganhando bem menos, custando bem menos para a empresa.
Então, hoje, você ter um colaborador com anos de empresa, se ele não te dá retorno, é uma ilusão. Então, hoje a Lojas Becker vem num processo crescente, a gente vem no faturamento que a gente entrega resultado. Eu sempre digo, resultado é lucro líquido, não é faturamento. Né? O pessoal diz, nós faturamos tanto. Não, perfeito, mas o lucro líquido, o que a gente entrega? A gente está entregando, está dentro. Júlio, gestor durante 15 anos, ano que vem, ou durante esse ano, eu não vou entregar um resultado bom. Chega final do ano, tem avaliação individual. Uhum. Vem aquela cartinha para você, você só assina a sua rescisão e seja feliz. Tudo certo. Os outros 15 anos que eu dei resultado, que eu saí de um patamar, eu tripliquei a venda da loja, a minha inadimplência eu diminuí ela assim drasticamente, eu assumi a loja com uma inadimplência muito grande. Pelo meu conhecimento de município de Teutônia, começa a ficar fácil, né? Você, como município um pouco menor, eu conheço muita gente. Então, você vai reduzindo a tua inadimplência. Porque, aquele lá e tal, você faz uma análise de crédito, dá uma olhada e você começa a trancar um pouco, né? Reduz a tua venda, mas você reduz um risco. Eu sempre digo, eu posso faturar mais, mas eu aumento o meu risco. A minha inadimplência aumenta. Então, meu lucro líquido lá no final vai ser quase elas por elas, né? Então, a gente faz essa avaliação, né? Durante o mês, como é que está a venda e tal. Mas, então, como que a gente está procedendo isso? O Júlio não fez, não deu resultado, o Júlio é desligado, porque eu só sou um número. Eu, na empresa, só sou um número hoje. Isso aí. Então, e realmente, a gente precisa olhar isso, porque a empresa, se ela não estiver saudável, ela vai fechar. E hoje eu tenho muito orgulho da Lojas Becker. Eu sempre digo, eu visto a camisa, eu me emociono quando eu falo, porque, eu ajudei no processo. Então, eu não quero que a loja de Teutônia seja uma loja que fosse fechar. Como aconteceu com várias outras redes, eu tive propostas de outras redes. Uma rede me procurou e eu coloquei o salário. E o diretor disse, nossa, mas você ganha bem, ele disse para mim. Por que você quer sair da empresa? Eu disse, não, eu não quero sair da empresa. Quem me chamou para conversar foi o senhor. É diferente. Eu estou fazendo minha proposta para o senhor. Se o senhor acha que eu mereça fazer parte da empresa de vocês, tranquilo. Até porque eu não sou Júlio, né? Eu sou Júlio da Becker, né? Agora a lancheria do Júlio da Becker, né? É a farmácia do Júlio e da Daísa, mas é do Júlio da Becker. O pessoal entra na porta da farmácia e pede, aqui que é a farmácia do Júlio da Becker? Eu carrego um sobrenome. Como que eu vou sair de uma empresa para ganhar um pouco a mais, com 15 anos de história, e aí eu vou sair para ganhar um pouco a mais e não faz sentido para mim. E por isso eu fiz uma proposta, tipo assim, se você quer, você aceita. Se você não quer, para mim, né, tô ali na minha zona de conforto também, que é perigosa. A zona de conforto é um lugar onde é que o empregado muitas vezes ele para de dar lucro para a empresa. Eu estava melhor ano passado nessa zona de conforto e esse ano eu me dei um chacoalhão, tipo, Júlio, para, o que é isso aí? Você precisa fazer algo a mais para a empresa porque você está numa zona perigosa. Então, se você deixar ficar nessa zona de conforto, não, a loja vende bem, eu vou fazer menos marketing, eu vou investir menos nas comunidades e daqui a pouco eu vou começar a faturar menos. Né? Mas só para concluir da questão da empresa, da proposta que eu recebi. No dia da inauguração, eu como gestor, como líder comunitário, fui nessa empresa. Fui lá na inauguração, aí como era do mesmo ramo, conversei com os fornecedores e o diretor lá. E viu eu conversando com os fornecedores, supervisora me para dentro da loja, ela me para, ela disse, Júlio, baixa o valor, você pode começar semana que vem. Isso com o gerente contratado. Ela disse, Júlio, melhora a tua proposta que você pode começar. Eu disse, não, eu não vou melhorar a minha proposta. 6 meses se passaram, ela volta a me ligar, a supervisora, e diz, Júlio, nós aceitamos a sua proposta. Eu disse, não, agora não faz mais sentido para mim. Entende? Eu queria abrir aquela loja, eu queria inaugurar aquela loja, eu queria contratar os colaboradores para aquela loja. Moral da história, um colaborador só ficou em 6 meses. Foi o colaborador que eu indiquei porque ela me pediu. Ela disse, pelo amor de Deus, indica alguém porque eu não estou encontrando ninguém. Eu indiquei e só aquele colaborador ficou. E depois a empresa, claro que fechou. Aí você diz, quanto vale a pena você pagar bem um colaborador? Será que vale a pena você pagar um pouco melhor?
ou não? Aí você coloca na balança. Tipo, é viável para a empresa? Te dá margem? Ele vai te entregar resultado? Então, o que é um colaborador caro ou barato? Vamos fazer o exemplo do medicamento. Eu brinco, pessoal, o que é um medicamento caro? Medicamento caro é aquele que você paga R$1,50 e não faz efeito. Agora você paga R$1.000 no medicamento e ele soluciona a tua doença. Então, muitas vezes você faz esse parâmetro. Rentabiliza ou não? Numa aula de custos, o professor fez a seguinte pergunta para mim. Júlio, você vai fazer um aporte financeiro para abrir uma empresa, ou vai fazer um aporte financeiro. Qual é a melhor taxa de juro? Ficar menos de 1%, né? Eu quero pagar 0,5% e... A melhor taxa de juros para mim é zero. É zero? Aí ele disse para mim, Júlio, 10% é bom. Isso que tá louco? 10%? Como é que você vai pagar 10% de juro? Faz assim, o comparativo. Você vai lá, abre uma empresa, ela te rentabiliza e ela te dá um lucro de 100%. E você paga 10% de juro. 10 é muito ou é pouco? 10 é pouco. Se te dá de 100% é pouco. Você empresta dinheiro a 1% e ela não te rentabiliza, te dá prejuízo. Então, muitas vezes assim, como que você analisa? Eu analisava a dívida a longo prazo um problema. E hoje eu olho e digo, dívida a longo prazo, se ela é pagável e eu estou conseguindo girar com esse dinheiro, estou trabalhando com o dinheiro do meu fornecedor e ela está se pagando, eu tenho uma dívida que ela está se pagando, ela não é um problema para a minha empresa. O problema é se eu tenho uma dívida a curto prazo e eu não estou fazendo fluxo de caixa, eu não tenho fluxo de caixa, eu não estou conseguindo pagar. Aí eu falo quanto empresa. O Júlio tem a lancheria, nós temos a farmácia. Por que eu vou fechar, vou quebrar? Por que o Júlio ou qualquer empresa, por que ela quebra? Primeira, falta de cliente. Eu não tenho cliente, eu quebro. Segunda, fluxo de caixa. Quando eu não tenho fluxo de caixa, você sabe bem, eu vou comprar mal. Hoje você ganha onde? Na compra. Você precisa comprar bem para você vender bem. Se você compra mal, você vai vender mal. Por quê? Porque você não vai ter um preço para competir. Então, muitas vezes, fazer essa análise como empregado. Faz análise como empregado. Eu falo para as pessoas na loja, quando eu contrato, gente, a partir de hoje a loja é de vocês. Faça como se a loja fosse de vocês. Copo descartável para água. Você pega um copo ou você pega uma garrafinha de água durante o dia? Júlio, mas é só um copo. Sabe? Aquele pensamento, tá? Aí tem uma versão em alemão, Lena, né? Große nicht wert. Quem não almeja, não merece, almeja o pequeno, não merece o grande. Isso. Né? Então, como que você trata dentro da tua empresa, dentro da tua casa? Não, mas Júlio, vou dar um exemplo de colaborador. Né? Vou dar um exemplo de colaborador que eu fico instigando a área financeira, fico cobrando a área financeira. Você compra um pastel na lancheria do Júlio. Um de manhã, um de tarde. E, por sinal, é muito bom, tá? É o melhor de Teutônia. Vou fazer propaganda agora. R$13 de manhã, 13 de tarde. São R$26. A grosso modo, não é nada. É só R$26. Agora, você vai lá, são 25 dias do mês. Faz isso todos os dias. E chega lá no final do mês e você diz, nossa, aonde foi o meu dinheiro? Então, nesses detalhezinhos pequenos, no próprio lanche, aí uma pessoa diz para mim, Júlio, eu não economizo na comida. Não é questão de economizar na comida, é a questão como você faz a tua gestão financeira. Então, dentro da empresa hoje, eu acho que muito isso. Você quer ser um colaborador destaque, você quer fazer algo melhor, e aí, se ele depois virar um empreendedor, eu fico feliz. Eu vou ficar feliz porque eu fiz sentido na vida dele. Hoje eu fiz a rescisão do menino e eu me emociono porque eu chorei na hora que ele veio falar para mim que ia parar. E eu chorei hoje quando fui fazer a rescisão dele e eu fui fazer o pagamento. Por quê? Porque eu falei para ele, cara, você está saindo pela porta da frente, o dia que você quiser você retorna à empresa, só que eu quero para você ter sucesso na tua vida. Porque aí um dia você vai olhar para trás e vai dizer, Júlio, você fez parte do meu processo. Hoje nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar nada. E a gente faz uma loucura atrás de dinheiro. Só que a gente não vai levar. Então, o nosso legado vai ser o quê? Com que essas pessoas enxergam você como um líder, você enxerga você como um empreendedor e diz, o Júlio está empreendendo. Ele está fazendo alguma coisa diferente. Se eu for fazer, será que eu vou conseguir fazer? Vai lá e faz. Não tenha medo. Eu sempre digo, você só vai saber se você fizer.
Teve um menino que ele foi para jogar fora do país futebol. E ele parou de trabalhar na loja para jogar futebol. E ele veio pedir para mim, Júlio, eu vou ou não vou? Eu disse para ele, vai. Porque a única certeza que você tem, depois, se não deu certo, é que você tentou. Agora, se você não for, você vai ficar com aquilo na tua consciência. Se eu tivesse ido jogar futebol lá, e ele continua jogando futebol, ganhando seu dinheiro. Então, deu certo. Então, isso é o bacana para dizer, eu fui o cara que dei aquele empurrãozinho e a pessoa conseguiu abraçar, viu que fez sentido para ela. Eu estava pensando aqui numa questão que tu falou antes. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, onde é que estava falando sobre a questão da gente profissionalizar os nossos colaboradores, né? Porque a Thaís sempre fala assim, ela tem uma frase que sempre diz, o pior é tu ter um colaborador ruim ficar na tua empresa do que um colaborador bom sair. Então, o que eu trago isso? Eu prefiro, então, que o cara que seja bom até que saia do que o ruim ficar, né? Então, a gente procura sempre melhorar o pessoal aqui dentro, né? Eu acho que isso aí tudo faz parte de um processo, né? Então, esses cuidados a gente também tem aqui. Até uma menina acabou parando aqui de trabalhar, ela recebeu uma outra proposta e tal. Eu fiquei sabendo que ela queria voltar atrás, né? Mas a gente não abre essa questão de voltar, porque eu acho que quebra um pouco a confiança. Ela sempre foi muito bom aqui dentro, sempre foi muito dedicada, tanto que a gente sempre dá essa liberdade para eles, né? Então, tipo, preciso ir na academia, vou me atrasar um pouco, tá tudo certo, né? Porque eu vejo que a gente acaba incentivando eles também, né? E eu acho que nela bateu um arrependimento depois, né? Porque acredito eu, né? Que a gente tem um bom ambiente aqui para trabalhar, todo mundo se gosta, né? Então, todo mundo se conversam entre si, assim, fora daqui também, né? Então, acho que isso aí também faz parte. Eu acredito que eu e a Thaís, como líderes aqui dentro, acredito que a gente também está fazendo um bom trabalho, assim, né? E isso hoje na empresa que tu trabalha, vocês também conseguem oferecer isso para os colaboradores de vocês? A gente tem ou como vocês lidam com essas situações? Sim, a gente tem a questão do ponto, né? A gente tem isso que muitas vezes acaba nos impedindo de flexibilizar mais, né? Porém, eu falo para eles a questão das folgas. Muitas vezes a pessoa quer ir para a praia e a gente concede um dia, 2 dias, compensa horário, faz. Onde eu sei que muitas empresas não fazem, não são flexíveis a tal ponto. Um colaborador pediu uma semana de folga. Chegamos num consenso de nos organizarmos, de darmos os dias de folga, que seriam as férias dele, antecipar algumas dias de férias para ele, para que ele pudesse ir num período que eu não dava para ninguém, que é o aniversário da loja. Certo? Então, Júlio, mas você é bom demais. Você conseguiu, você pegou para aquele colaborador, você deu. Então, muitas vezes, você ser o bom demais acaba fazendo com que as pessoas acabam abusando daquilo. Então, eu busco o meio termo, eu tento buscar um meio termo, mas é complicado administrar isso diante do grande grupo, né? Muitas vezes são 15, são 17, são 20 colaboradores, e aí você faz essa gestão. Não, mas ele folgou, eu não folguei. Como é que você faz isso, né? Então, acho que mais isso do bom senso, sempre falo para todo mundo, a questão do bom senso. Você precisa folgar? Você precisa um meio-dia de folga? Não tem problema. Até muitas vezes eu falo para o colaborador, você levantou, não está bem, me avisa, não vem. Porque a venda é muito complexa, a venda ela é muito na abordagem. E se você atender mal o cliente, ele não compra. E o cliente compra em outro lugar. Então, hoje a taxa de conversão de venda ela precisa estar muito alta. De cada 10 clientes que você atende, você precisa vender para 8. 80% trabalha a taxa de conversão. De 70% a 80%. E eu fui entender isso num dia que eu comecei a avaliar.
como que fulano vende mais e ciclano vende menos? E eu comecei de fazer essa avaliação, taxa de conversão. De 3 vendedores, uma vendedora convertia 70%, outra vendedora convertia 80% e o vendedor convertia 50%. Só que o número de pessoas que ele atendia era bem maior que os outros. E aí é um problema para a empresa. Um atende 10, converte 8, outro cara atende 20, converte 50%, só vendeu para 10. A pessoa que não comprou, ela vai comprar em algum lugar. Não quer dizer que ela não comprou. E aí a gente colocava, o cliente saiu sem comprar, retornou, a gente considerava uma taxa de conversão. Ele com uma taxa de conversão. Só que aí eu fui ver quais os produtos que ele mais vendia. E aí eu fui ver que a vendedora dominava todos os produtos e este vendedor, ele dominava só a área de construção. Ele tinha 50% de conversão na área de construção e nas outras só 25%. Ele tinha dificuldade no conhecimento dos outros produtos, porque ele vinha de uma loja que só vendia material de construção. Então, quanto é complexo você trabalhar com alguém que precisa dar resultado. Eu estou lá, o cliente não pode sair da loja sem comprar. Vai acontecer, algum outro a gente vai perder. Mas a gente trabalha em cima disso. Então, quanto você precisa estar atento para aquele colaborador te gerar o resultado, né? Eu sei que para vocês é um pouquinho diferente, mas a área da venda ela é complexa, porque a área da venda eu preciso do resultado imediato. É aqui, naquele momento. O cliente entrou na loja e eu tenho 30 segundos para ganhar a confiança dele, para eu fazer a apresentação do meu produto, para eu encontrar uma condição que o cliente queira e para fazer o fechamento da venda. E depois do fechamento da venda ainda tem aquela parte importante que é a entrega, que é fundamental. Foi ali que mais eu trabalhei em cima da parte de entrega e assistência. Quando eu assumi a loja, eu via que a entrega não estava sendo bem executada. Não adianta um atendimento bom, uma abordagem boa, uma venda perfeita, o caixa atender bem, eu receber bem a pessoa, se a entrega é mal feita. Chegou na tua casa, chegou o produto avariado. Virou um problema. E aí, assistência. Eu tenho 1 ano de garantia nesses eletrodomésticos. Se ele deu problema, como eu te atendi depois? A cafeteira aqui deu problema. Você veio lá, de que maneira eu te abordei? Da mesma maneira como eu abordei quando você veio comprar ela? Né? Como que eu dei um suporte para você? E aí eu entro no detalhe, a internet. Por que você compra numa loja física? Somente o atendimento e o pós-venda. Senão você compra na internet. Quer preço? Compra na internet. Não vai comprar uma loja física se você quer preço. Agora, se você quer um atendimento bom, se você quer um pós-venda, se você tem tudo isso, então alinhar tudo isso, alinhar com esse colaborador, que ele entenda que ele faz parte do processo, que lá fora nós somos os responsáveis, que lá fora ele não vai falar da Lojas Becker, ele vai falar do Júlio da Lojas Becker, ele vai falar do vendedor da Lojas Becker. Então ele sempre usa, ele direciona, ele não direciona só a loja. Então você quando está dentro da empresa, ele direciona, foi fulano que me vendeu e quando deu problema lá ele não me deu suporte. E aí em cidade pequena cai na boca do povo e o pessoal fala e a notícia ruim ela anda, ela se espalha e se você quer perder credibilidade é você não dar um suporte na hora que o produto deu problema. A venda, você veio lá, você quer realizar um sonho teu. Bem diferente da farmácia, né? Que na farmácia a pessoa chega e eu falo para ela, bom dia, tudo bem? Se eu estivesse bem, não ia estar numa farmácia. Ela me responde dessa maneira, né? Se estivesse bem, não está na farmácia. Mas a loja ali, ela vem realizar um sonho. Você vai comprar uma TV 75 polegadas. Quanto tempo você sonhou com esse televisor? Você imaginou aquele televisor na tua sala? Nossa, eu olhando o jogo, Grenal, que é meu time, Colorado, lá, perdeu. Você imaginou aquele televisor lá na tua sala, lá, para olhar o tal do Grenal, né? E você vai lá, você compra, e aí dá um problema no televisor. E aí você tem aquele televisor lá, e aí a pessoa diz, mas é só um televisor. Não, mas aquele televisor para aquela pessoa, ela é 100%. Né? Eu posso ter vendido 100 televisores, eu vou dar o exemplo sempre de um forno elétrico, não vou falar a marca, tá? Mas a marca é muito boa. Em 15 anos, só 2 fornos deram problema. Só 2 deram problema. Um para a irmã da minha tia e outro para o meu vizinho. Então, para eles era 100%.
justamente para as pessoas que a gente não quer que dê problema para ninguém, né? Mas muitas vezes você vende para parente, para amigo, e aí ele deu problema. Mas você tem que entender que para aquele produto, para aquele cliente, é 100%. Ele está com o televisor, comprou o televisor deu problema. Eu preciso me dispor para ir lá, para olhar, para abrir um chamado para o cliente. Para hoje, a lei da empresa, ela nos protege por 30 dias, né? A lei do consumidor, ela protege durante 30 dias porque a gente soluciona o problema. Só que 30 dias você sem televisor, bacana, até vai. Se não tiver filho pequeno, até vai. Mas é um refrigerador. 30 dias sem refrigerador. Então, quanto isso é importante que o colaborador ele entenda. E um dia eu falei para o menino da loja, eu disse, o cliente tem razão. Não, ele não tem. Eu disse, ele tem, mesmo que ele não tenha razão. Não discute com o cliente. Mesmo que ele não tenha razão. Você não é técnico para você dar uma opinião formada. Se tiver um laudo técnico dizendo que o produto não tinha garantia, perfeito. Mas não discute com o cliente. Então, esse atendimento, atender ele como se a loja fosse tua. É isso aí. Ali entra o detalhe de dizer assim, pô, a loja é minha, o cliente é meu. Quem coloca lá em casa o pão na minha mesa é o meu cliente. Ele coloca o pão. Se ele não comprar na Lojas Becker, ele vai comprar em outro lugar. Então, eu, final do mês, querendo ou não, que sou comissionado, eu vou ganhar menos comissão. Então, sabe, entender isso com o colaborador, que ele é uma engrenagem dentro daquele processo ali, que é o chave, né, o ponto-chave da situação. Olhando assim por esse lado, eu fiquei pensando, falando, e eu já comecei a imaginar também eu comprando um produto na loja e tal, e dando problemas e tal. Tu comentou ali de preços, né? Realmente, tu vai comprar na internet, tu vai encontrar preço. Mas eu já vejo quando tu trabalha com um atendimento diferente. Eu acho que tu vai agregar... Eu acho não. Tu agrega valor. Não é só uma cafeteira, não é só uma xícara. Não. Tu tá vendendo um valor para a pessoa. Né? Porque, que nem tu comentou, tu vai ter que te preocupar depois, deu problema, como é que vai solucionar? Então, existe uma série de coisas assim que a gente também tem que pensar, né? Mas é mais caro. Tá, mas o que está embutido tudo isso, né? Então, existe toda uma estrutura também a ser mantida. Não é só um galpão onde está tudo estocado, está lá dentro, pega e entrega para o cliente e deu, fechou. Não existe mais o contato humano ali. Agora, numa loja, não. Né? E aí tu tá ali, tu vai receber a pessoa, vai conversar, muitas vezes não é só vender o produto, às vezes até jogar a conversa fora, é trocar umas ideias com a pessoa, né? Isso também acaba fidelizando. Hoje, por exemplo, eu trago um pouco o exemplo do escritório. Algumas vezes durante o mês eu vou visitar alguns clientes, né? Eu não vou lá para cobrar ele, eu vou lá para conversar. Cobrar já faz parte da rotina, né? E eu vejo como eles gostam disso, né? E é uma forma de eu fidelizar o meu cliente. Ir lá, visitar ele e conversar com ele, né? Nada a ver com empresa, nada a ver. Conversar sobre política, o que está acontecendo hoje, né? E são coisas assim, eu vejo isso uma forma de tu agregar valor ao teu trabalho e fidelizar um cliente. Eu concordo com você na parte do diálogo ali, de agregar valor no teu produto. Entra a questão da pessoa, do Júlio, de estar ganhando. Um exemplo, você comprar na internet, perfeito. Você comprar da rede, da Lojas Becker, tudo certo, eu vou deixar comprar, né? Mas é porque hoje o preço do site da Lojas Becker realmente é menor, porque o pessoal não entende. E eu falo para eles, olha o custo financeiro para a gente manter uma loja e o nosso produto está lá no depósito, você compra no site, ele está no depósito, tem uma pessoa só que coloca ele no caminhão, recebe aqui na loja, você retira na loja. E tem vezes que você compra no site, se eu tiver o produto lacrado na loja, eu dou aceite e você retira no mesmo dia na loja. Olha a facilidade. E você paga menos que na loja física. Então, tem esse detalhe assim que vale realmente a pena ali. Mas aí entra outro detalhe. Eu falei para um cliente, qual é a diferença? R$10, R$100, era um valor que não era muito alto. Tá? E eu disse para ele, quanto vale a nossa amizade? Antes de eu falar o preço. Eu disse, quanto vale a nossa amizade? Cara, não tem preço. Vai ser bacana. Então, você está ajudando meus colaboradores, você está me ajudando, você está ajudando a empresa. E aí eu quero chegar num ponto de que, quanto essa empresa faz pela comunidade? A empresa onde é que você compra,
o que ela faz pela comunidade? Quando tem uma ação social, o que essa empresa faz? Eu, Júlio, eu ajudo diariamente. E aí eu digo eu, Júlio, porque a empresa me dá um aporte financeiro para fazer isso. Hoje a gente ajuda inúmeras pessoas. É ação social para lá, é entidade que a gente ajuda. Qualquer coisa que tem, que as pessoas nos procuram, a gente encontra alguma maneira de ajudar. Quando é questão social, a gente ajuda. É futebol, é igreja, é comunidade. O que tem para a gente ajudar, a gente ajuda. Né? E eu comento isso num determinado dia, veio uma senhora e me cobrou que eu desse um brinde para ela, para a comunidade. E naquele dia, realmente, eu não tinha. Tem determinados meses que a gente acaba economizando um pouco e dá menos brinde e tal. E aí ela brincou. Ela disse, eu não vou mais comprar aqui, porque você não me deu um brinde. Aí eu disse para ela, tá, vamos lá. Se esse meu produto for mais caro que na concorrente, você compra comigo porque eu dei o brinde ou compra na concorrente? Eu compro na concorrente. Aí eu digo que a ingratidão das pessoas, que elas não avaliam muitas vezes o que você faz, que a empresa faz. Eu quero dizer para as pessoas, olha o que a gente ajuda. Muitas vezes aquele comércio não quer dizer para comprar de mim. Olha para aquele comércio do teu lado lá, que está gerando a economia. Por que eu falo da economia? Tá? Porque ela gera outras coisas que muitas vezes as pessoas não se dão por conta. Eu reclamo da saúde do meu município, mas eu não compro no meu município. Eu compro no outro município, eu invisto o dinheiro no outro município. Eu reclamo da escola do meu filho porque em determinado momento faltou material lá na escola. Tá, mas e o que eu estou fazendo para gerar receita? Eu estou sonegando, daí lá para o lado das empresas, um dia um senhor me questionou, a Becker não sonega porque a Becker é grande. Eu disse, não, a Becker já era pequena, mas ela tirava nota de tudo. E hoje a maioria das pessoas, não, eu vou sonegar onde é que eu puder. Eu vou sonegando. Mas ela se dá o luxo de reclamar da política. Porque os governos, porque isso, porque aquilo. Eu digo, gente, tá, vamos parar. Vamos olhar para o nosso. Eu brinco, quando eu vou conversar sobre política, eu brinco que a parte mais longe no ser humano enxerga é no seu umbigo. Ele só enxerga no seu. Você quer asfalto na frente da tua casa ou na frente de uma escola? Ele quer na frente da casa dele, não na frente da escola onde é que atende 500 alunos. Né? Então as pessoas só olham para o seu lado. Então é isso assim, dizer, vamos investir na nossa cidade. Vamos comprar da nossa cidade, onde as pessoas ali que convivem melhoram a sua renda, porque é uma engrenagem. Se você não comprar comigo, meu salário vai baixar. Automaticamente eu vou cortar custo. Cortar custo quer dizer o quê? Eu vou comprar menos roupa. Né? Eu vou cortar outras coisas. Eu não vou sair para jantar. Eu não sair para jantar, não comprando roupa, a economia natural lá vai baixar. O estabelecimento lá vai vender menos. Aquele dono lá, o proprietário, os funcionários, seriam meus clientes da loja, queriam gastar na minha loja. Então, na verdade, a economia ela é uma roda, né, gigante que você não enxerga ela. Você não está olhando para ela, né? Mas se você olha como empreendedor e você diz, eu vou olhar para o meu negócio, eu vou olhar para o negócio do meu amigo, porque se meu amigo for bem, a gente vai bem. Em determinado momento, um prefeito se elegeu e a pessoa chegou em mim e disse, Júlio, tomara que ele vai mal, que ele faça uma má gestão. Eu disse, por quê? Não, porque eu sou oposição. No próximo mandato, na próxima eleição, nós vamos ganhar dele. Eu disse, eu só não estou entendendo você. Você tem empresa, você quer que o município vá mal, que o prefeito vai mal durante 4 anos. E as nossas empresas? Elas vão ficar como? Então, tudo está interligado. As pessoas, muitas vezes, quando sentam para falar sobre política, elas não conseguem sentar e dialogar sobre. Exatamente. Elas acabam discutindo. Tem um problema ali, né? Tem um problema, elas não conseguem dialogar. Muitas vezes eu levanto assim e digo, gente, mas por que vocês chegam aos extremos assim de não conseguir conversar? Mas não tem nada a ver comigo porque eu não estou envolvido na política. Não, pelo contrário. Você tem uma empresa e essa empresa ela depende também do todo, né? Então você depende de um asfalto bom, você depende de estrada boa para a tua logística, para você entregar. E eu nunca achava que o município de Teutônia era tão grande. Quando eu vou junto fazer essa entrega, eu digo, nossa senhora, até aqui o município de Teutônia, porque a gente acha Teutônia, a gente vê a cidade.
Mas quando a gente vai para o interior, a gente vê, nossa, como o nosso município é grande, como nós precisamos melhorar quanto pessoa para a gente sentar, discutir empresa, discutir política. A gente pode discutir de tudo, desde que eu brinco, a cada ponto de vista do ponto de cada vista, né? Então não adianta se você falar, você tem tua opinião embasada naquilo, no teu conhecimento. Então Sim. não adianta a gente chegar aos extremos de brigar sobre. Não, a gente precisa discutir sobre, a gente precisa chegar num consenso, mas não é esse o assunto, mas eu gosto de falar sobre. Falar um pouco sobre política, assim, é um leque muito grande, né? Porque cada um tem a sua opinião, né? Então é um tema bem complexo, algo que um dia ainda vou trazer aqui no canal, falar sobre política, mas claro, não é dizer que a direita é uma coisa, a esquerda é outra e ficar se batendo, não. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma diferente, mas fica para um outro momento falar sobre, né? E trazendo um pouco sobre valor, eu gostaria de falar um pouco sobre o patrocinador aqui do nosso canal, tá? Que é a Casa do Computador. É uma turma, assim, que eu posso te dizer, eles atendem pequenas e médias empresas, né? Eles estão mudando um pouco o foco deles, atendendo que as empresas não querem mais atender, né? Eles viram um nicho muito grande ali, né? Eles vão abrir uma filial agora em Lajeado, né? No município vizinho, e vão atender esse pessoal. Então, e aí quem precisa de assistência técnica, periféricos, computadores novos, placa de vídeo, né, que hoje está muito em alta aí na questão de jogos e tudo mais. Então, para quem quiser procurar eles, é @Casa do Computador Tech. É essa câmera aqui, Mari? Essa aqui. Então, é Casa do Computador Tech. Pode falar lá, chamar o Gustavo, o Lucas ou o David. E também nós temos o Altman Contabilidade, né, que cede toda essa estrutura, todo o espaço aqui para nós, onde o escritório ele oferece um bom atendimento, agilidade, conhecimento. Então, quando tu chamar e tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa na questão contábil, vai ser muito bem atendido e muito rápido resolvido. No Instagram, @Altman Contabilidade. Voltando aqui, Júlio, eu queria assim uma análise tua, já que tem 15 anos de experiência na Lojas Becker. Tu consegue hoje identificar se algum funcionário teu ou da Lojas Becker, né, consegue ser um intraempreendedor? Eu acredito que sim. A gente consegue desenvolver. Acho que tem muitas pessoas que saíram da empresa e foram empreender, que me deixou muito satisfeito, porque eles começaram na Lojas Becker entendendo isso, fazendo com que a empresa fosse deles. Durante 10 anos, uma menina trabalhou lá durante 10 anos e ela saiu para abrir a empresa dela. E eu disse, nossa, eu estava megamente feliz. Por se ela enxergou, ela trabalhava realmente como se a loja fosse dela, né? E dentro da empresa hoje nós temos colaboradores que fazem isso, que ao dia a dia, ao natural assim, parece que elas nem percebem que a loja não é delas, porque elas atendem de uma maneira muito especial o cliente e fazem muito além do que a obrigação deles. Acho que ter esse olhar, o colaborador entender, ser proativo. Acho que quando eu contrato uma pessoa, eu sempre tento olhar isso. Ela vai ser proativa. É a única coisa que eu cobro. Seja proativo. Enxerga as coisas que os outros não enxergam. Seja águia. Porque aí sim ela vai ter essa visão e vai conseguir desenvolver um papel bacana e vai ter o brilho no olho. A partir do momento se eu frear ela demais, eu sempre brinco que é um elástico. O colaborador, você cobra e você larga, flexibiliza. Porque se você manter ele pressionado, o elástico com o tempo ele perde a flexibilidade. Então você precisa entre o meio de você cobrar ele, que ele te dê resultado, só que você precisa dar liberdade para ele também, para ele fazer coisas dentro da empresa, para que ele se sinta à vontade. Um exemplo, Dia da Mulher. Eu não precisei falar que eu precisaria de algo para as mulheres. Já tinham programado tudo. Porque como gestor, muitas vezes passa batido, você está tão preocupado com outras coisas e um momento importante, que é o Dia da Mulher,
E eu acabei passando batido de me organizar quanto isso e eu já recebo a mensagem. Júlio, a gente já está organizando tal, a gente pode fazer de tal maneira, tal? Ok, pode. Acho que essa liberdade Júlio, demorei a dar para os colaboradores, com o medo de alguém tomar o meu lugar. Nós hoje, Rede Becker, a gente fala muito da falta de gestores. E eu entendi que se eu der liberdade para eles, e hoje eu tenho colaboradores que fazem o que eu faço melhor do que eu faço, claro que não a parte de relacionamento, mas sim a parte dentro da loja, eles fazem melhor que eu. Por quê? Porque eu dei a liberdade. Eu sempre falo para eles, eu não tenho medo de perder o meu lugar para vocês. Se um dia eu perder o lugar para vocês, eu vou ficar feliz, porque fui eu o líder que instiguei vocês a chegar nesse patamar. E eu vejo que tem lojas que eles não instigam. O gerente domina, eu saio, fui a Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, em outras lojas, já fui várias outras lojas. E eu vejo o quanto tem dificuldade de um colaborador saber fazer o que o gerente faz. Porque quando o gerente tira férias, ninguém sabe fazer. Hoje eu tenho vários colaboradores da loja que se o dia que eu sair, ou sempre que eu tiro férias, alguém faz o meu trabalho. E faz muito bem feito. Então, eu vejo que as pessoas centralizam muito esses afazeres, quanto líder, quanto gestor, com o medo de perder sua função. Ah, mas fulano sabe fazer o que eu faço. Será que um dia ele não vai tomar o meu lugar? Então, eu digo, cara, bem tranquilo. Se um dia acontecer, mérito da pessoa, desde que não puxa o meu tapete, desde que faz a coisa de forma honesta, desde que ela cresça pela escada. Você já viu uma tartaruga numa árvore? Não. Se você viu, foi porque alguém colocou. Então, eu sempre digo, o gestor, ele tá lá e se ele não cresce, não foi pela escadinha dele, alguém colocou ele. Só que ele não vai ficar muito tempo. A única certeza que eu tenho é que ele vai cair. Né? A tartaruga vai cair, uma hora ela vai cair de lá. Então, o profissional precisa ter essa liberdade dentro da empresa. O gestor precisa dar essa liberdade dentro da empresa para que ele também se automotive, né? E até hoje eu estava conversando com a equipe, estava conversando com o supervisor, a dificuldade que a gente tem de se automotivar. Porque não tem ninguém que diz, Marcos, bora lá, Marcos, você precisa disso. Vamos, Marcos. Não tem. Não tem o Ju, a pessoa, por mais que nós temos hoje a supervisão, nós temos toda uma rede da loja, mas não, tem muitos afazeres, além de motivar muitas vezes. E claro que o supervisor muitas vezes liga, conversa com a gente, só que ele tem, vamos supor, 35 lojas para supervisionar. Cada loja com os seus problemas. Então, não tem tempo. Se ele for no dia, ele não consegue dar um dia de atenção para cada loja. Né? Se ele for visitar, ele não consegue visitar elas num mês. E aí, cada 2 meses, o supervisor vem na loja. Quando ele vem na loja, é para olhar números. Ele vem para olhar números. Muitas vezes não está com tempo, está corrido. E eu entendo ele. Eu sempre digo para ele, eu nunca queria fazer o que você faz. Poderia me dar o dinheiro que for, eu não faria o que você faz. Porque muitas vezes não é o dinheiro. Porque resolver problema dos outros é complexo. Então, eu sempre comento em casa, eu parei de levar o problema para casa. Eu tinha um problema na minha relação, que a gente começou a discutir muitas vezes, e eu sou um cara muito fechado quando eu chego em casa. Eu tenho um problema na loja, eu chegava em casa, eu fechava. Minha esposa me oferecia o chimarrão, tomava o chimarrão, devolvia o chimarrão. Eu não queria conversar. E a minha esposa um dia disse, Júlio, não vai dar certo. Se você não der um dia para mim, um tempo para mim, eu não vou conseguir. Porque eu quero conversar. E a mulher, eu também brinco, a mulher quer que tem muito assunto, ela quer conversar com a gente também. E eu não conseguia entender isso. E eu comecei a deixar o problema na loja. O problema está na loja, eu vou desligar aqui, né, o HDzinho lá e vou para casa. E eu estou conseguindo fazer isso, porque se eu não consigo fazer essa gestão, ela acaba me complicando um pouco, né? Então, como é um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, e a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? E vai vendo que a gente precisa de algumas coisas, a gente precisa de um equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio acho que é o mais complexo. Essa questão aí de a gente conseguir separar um pouco as coisas, muitas vezes a gente acaba até precisando de ajuda, né? Aí entra a tal da terapia, né? Então, mas são questões assim que eu também tive esse problema, né? Então, não é
acredito que quem tem uma responsabilidade maior fica preocupado. Como é que o negócio vai ficar amanhã? Então, acho que às vezes também é interessante a gente buscar ajuda até com a própria esposa, né? Conversar um pouco sobre os problemas e tal. E às vezes uma simples palavra, uma frase ali que acaba falando, resolvi meu problema, né? Então, isso acaba ajudando também, né? Então, a questão de poder sair sem se preocupar, a gente treinar o pessoal aqui dentro. Agora eu vou trazer um pouco o nosso exemplo aqui. Foi 2024, quando eu contratei o Maurício, então, para assumir a minha parte, né? Que eu sempre fiz departamento pessoal aqui por 12 anos aproximadamente. E eu cheguei num ponto que disse, eu não quero mais. Ou eu vou arrumar alguém, eu vou pedir demissão do meu próprio negócio. Porque eu cheguei a um ponto que não aguentei mais. Porque quando eu saía, eu tinha que levar notebook junto. Tinha que estar com o celular junto. Onde eu fosse sair alguns dias, eu tinha que ter acesso ao escritório, porque se desse alguma coisa, eu precisava resolver. E eu não conseguia mais fazer isso aí, né? Tipo, chegou um ponto que deu, né? E aí fizemos a contratação e tal, e desde ali, assim, até eu e a Thaís, a gente saiu depois. Eu liguei pro escritório, achando que não tinha mais ninguém aqui. Preocupado, porque eu arrisquei não levar o meu notebook, só que eu liguei pro pessoal e disse, e aí, como é que estão os negócios aí? Tá todo mundo aí trabalhando? Não, tá tudo certo, tudo funcionando, né? Foi dali que eu comecei a me desligar do negócio. Quando eu for sair de férias, eu me desligo, né? Eu consegui, mas levou anos para eu conseguir a equipe que eu queria. Aí a gente consegue descansar, né? Exatamente. E aí tu desliga, e eu fiz isso várias vezes. A gente saía, eu pegava o telefone e ligava, como é que tá o negócio aí? Porque ninguém mais me mandava mensagem, né? Eu achava estranho isso. E aí tu fica preocupado. Será que o pessoal foi trabalhar? Né? Mas funcionando a pleno. Então, hoje eu dou graças a Deus pela equipe que a gente tem, né? Porque foi difícil montar e o que eu mais queria que eles entendessem a nossa visão, né? De negócio. E como a gente conseguiu trazer eles para esse entendimento foi fazer com que eles participassem em parte da gestão do negócio. Eu acredito que eles se sintam mais valorizados, eles se sintam pertencentes ao negócio. Então, acho que isso aí ajuda muito um negócio a crescer, principalmente quando ele for pequeno ou médio, né? Uma grande rede de lojas, no caso da Becker, já tem a sua cultura instituída, é isso aqui, deu, né? O gestor, no teu caso, tu faz algumas alterações lá internas, mas o base é isso aqui, não se muda, né? Mas quando o negócio é pequeno, tu precisa trabalhar para conseguir vencer e chegar lá aonde tu quer. E eu acho muito bacana quando o colaborador, não, o gestor ou o dono da empresa consegue linkar isso com o empregado e os dois trabalharem junto com a mesma mentalidade, cara, não tem mais limite o negócio. E você pega assim, você passa quase mais tempo na empresa do que com a própria família. Né? Exatamente. Então, se você não tiver esse ambiente bacana de relacionamento, e eles entendam isso, é bem complicado, você não consegue administrar, né? Mas é bem por aí mesmo. Júlio, eu acho que a gente falou muitas coisas, né? Então, sobre o intraempreendedorismo, e acho bacana ter o ponto de vista de quem realmente veste a camisa numa loja, que realmente faz a diferença, não só se sinta assim, não, eu sou o colaborador aqui, eu sou empregado, estou recebendo o meu e a loja, né, que se vire depois. Eu vou fazer o meu aqui das 7 às 18 e acabou a conversa, né? Então é muito importante ter a tua visão, como tu trabalha, como tu gerencia o negócio, porque se eu conseguir com que alguém entenda o teu posicionamento, falando como empregado, um gestor, consiga entender o quão importante é tu ser algo a mais dentro do negócio para fazer com que ele cresça, cara, isso aí é
fundamental hoje para o crescimento pessoal também. Não só, a gente não pode só olhar o financeiro, né? A gente também tem que olhar o crescimento pessoal e automaticamente o financeiro vem junto. Sim, ele está interligado e hoje eu falei com uma pessoa também e de quanto muitas vezes você foca no dinheiro e não nas pessoas. E se a gente mudar um pouco, focar nas pessoas e depois no dinheiro, porque ele vai ter retorno. A gente não adianta você hoje pensar só no dinheiro, ganhar. Você precisa entender que eu tenho um processo, né? Eu vou plantar para depois eu colher. E isso muitas vezes as pessoas querem pular essa etapa, né? Então o pessoal sempre brinca comigo, diz: Júlio, tem gente que saiu de Teutônia, foi morar 10 anos fora, voltou e eu continuo lá. E as pessoas olham: nossa, você ainda continua na Lojas Becker? Você não vai parar, não? E eu falo para eles: eu vou parar o dia que a Lojas Becker não for referência na cidade. O dia que eu entender que eu estou prejudicando o processo da Lojas Becker. Enquanto a gente for líder de venda na cidade, na linha do varejo, eu vou continuar. Porque não adianta você sair. Se eu for sair, eu não vou, dificilmente vou trabalhar, ou nunca não, é muito vago, né? Muito distante, mas eu não vou sair da Lojas Becker para ir para uma outra loja de imóveis. Não faz sentido para mim. Hoje, se eu fosse sair da Lojas Becker, seria para tocar as minhas coisas. Eu não iria trabalhar... Mas continuaria sendo o Júlio da Lojas Becker. Aí não tem como direcionar, não tem como linkar o meu nome a outra empresa, né? Sendo o Júlio da Lojas Becker. Né? Então, tanto é que o diretor da empresa pediu para mim, se eu fosse me envolver em questão política, né? Eu esperei que eu não iria me envolver enquanto eu estaria na Lojas Becker, porque não faria sentido para mim. Eu não gostaria que um funcionário meu fosse fazer isso, usar o nome da empresa, porque eu só sou conhecido como Júlio da Becker e a empresa me dá esse aporte para eu ser quem eu sou hoje. Então ninguém me conhecia, hoje todo mundo me conhece pela Lojas Becker, então eu sou muito grato. É uma coisa que eu disse para ele que eu jamais faria. Eu saí eu concorrer a algum cargo político estando na Lojas Becker, que esse era o medo dele, né? Eu disse que em momento algum eu iria usar a empresa para eu me promover, eu não vou... Exemplo, eu não vou parar da Lojas Becker hoje simplesmente para dizer eu vou trabalhar em outra empresa por questão de satisfação. Hoje eu acho que a satisfação minha pessoal quanto estar na frente da Lojas Becker, acho que me dá muita gratidão assim, e de levar a família deles junto comigo. Acho que o Leonor ali, o Júnior, são pessoas fantásticas, e até eu brinco, em um determinado momento eu fiz um trabalho que era bater uma carga de tubos e sofremos, tá? Eu e minha equipe, nós sofremos. E quando eu cheguei lá na inauguração do depósito, o Júnior olhou para mim e ele disse: eu estou te devendo algo. Eu disse para ele: não, no momento certo eu vou te cobrar. E futuramente ali o pessoal vai ficar sabendo, a gente tem algo grande para a Lojas Becker, né? Então, esse ano promete. Eu falei que esse seria o ano da mudança de chave da Lojas Becker, né? Para a Lojas Becker entrar em outro patamar, e ele vai ser concretizado, né? A gente sempre trabalha com sonhos, mas também a gente está com a realidade, com os pés no chão ali. Mas esse ano vai ser um ano de virada de chave para a Lojas Becker. Então, que a gente consiga manter, né, esse padrão, sair dessa zona de conforto que eu vinha até no passado, né? A pandemia também ela me deu uma instigada um pouco, mas agora esse ano ali a gente está trabalhando a mil, né? Tá reformulando um pouco a equipe. Eu brinquei que estariam comigo os melhores, então reformular um pouco a equipe. Tem vezes que a gente precisa dar um ar novo também, né? Sim. Mas a gente vai, com certeza, esse ano fazer o melhor ano da Lojas Becker. Que legal. Júlio, para encerrar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, né? Falando sobre a loja, o teu trabalho, né? Aí tu fica a teu critério. E também onde as pessoas podem te encontrar, no Instagram, Facebook, quiser deixar da Lojas Becker também, tá aberto aí, né? Então... Não, com certeza. Acho que Júlio Abel Danzer lá, pode seguir no Facebook, lá no Instagram. E para as pessoas eu deixaria algo que para mim faz sentido. Faça sempre o teu melhor, para um dia merecer algo ainda melhor. Acho que é uma coisa que sempre bato na tecla. Faça o teu melhor. Talvez ele não seja o suficiente,
Para outra pessoa talvez não seja o suficiente, mas você vai dormir tranquilo. Você coloca a cabeça no travesseiro e você vai dormir, que você fez o teu melhor, né? E para isso alguém está enxergando. Muitas vezes você talvez não tenha a oportunidade dentro da empresa que você está, mas pode uma outra empresa ou outro empresário ver você e te dar uma oportunidade melhor do que aquela que você está. Então, não atende mal. Atende bem as pessoas. Atende como se você gostaria de ser atendido. Acho que aí você vai estar fazendo algo tão bem feito para que aquela pessoa enxergue aquilo, né? E nós só não somos mais do que nós somos por pura preguiça. Isso eu falo para todo mundo sabe lá na loja. Quando eu bato na tecla, nós só não somos mais do que nós somos por pura preguiça. Porque se a gente quiser, a gente chega aonde a gente quiser. A gente não tem limite. Tanto profissionalmente, quanto a nossa empresa, quanto o nosso conhecimento. Eu tenho 2 decisões de manhã quando eu levanto. Ou eu sento e olho a TV, ou eu levanto e vou na academia, às 6 horas da manhã. Minha esposa levanta às 5 e pouco, vai para a academia e ela liga a TV no quarto. Aí eu posso tomar a decisão. Ou eu vou para a academia. O que eu faço com o meu corpo? E aí eu falo para as pessoas, o que você faz com você? Eu brinco que acima de nós tem Deus e depois vem nós. Eu venho eu. Eu com minha saúde, com meu comportamento, como que eu estou cuidando de mim? Uhum. E aí depois a pandemia me ensinou algo que é fantástico, que eu só pensava em dinheiro. E eu só pensava em dinheiro. Tudo que eu ia fazer, hoje eu não viria aqui se você não me pagasse para vir. Eu não viria. E a pandemia me ensinou algo. Que a gente precisa da família em primeiro lugar. Antes do dinheiro. Porque sem a família, a gente perdeu muitas pessoas emocionalmente. Nós vivemos muito abalado emocionalmente. As pessoas ficaram muito carentes depois da pandemia. E a gente vê que se ela não tem uma estrutura familiar, esposa, filhos, que é o teu lar, se a gente não tem isso organizado, não adianta nada você ganhar muito dinheiro. Aquele dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Então, acho que a prosperidade dentro, pessoa, Júlio, empresa, ela deve muito. Eu sou muito grato à minha família, a Daísa, a Tainá, por tudo que a gente já passou nesses 20 anos de relacionamento. A gente veio para Teutônia sem nada. A nossa filha tinha 2 meses de idade. Então, o que a gente construiu na cidade? A gente construiu um nome na cidade. E uma pessoa falou dentro da política, ela falou para mim, Júlio, se você estivesse lá, você teria roubado também. E aquilo me magoou muito, porque eu falei para ele, você tem filhos, né? Eu não quero para minha filha isso. Então, se eu vivo hoje, eu brinco que é para minha filha, é para minha família. Procuro ter uma retidão quanto à honestidade. Eu acho que a pessoa precisa ser honesta, porque o que eu prometer para você hoje vai ser no amanhã. Se eu falar algo para você hoje, quanto produto, quanto Júlio, pessoa, e amanhã eu não consigo cumprir, você vai dizer, o Júlio falou algo para mim, ele não conseguiu cumprir. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ser honesta. Se eu preciso dizer um não para você, eu vou dizer um não para você. Se eu não consigo fazer, eu prefiro que você fique bravo comigo por um não do que por um sim que eu não vou conseguir cumprir. Então, as pessoas, acho que seria isso. Sejam honestas, façam o seu melhor sempre, porque alguém está vendo. E a gente tem essa questão da energia. Eu acho que hoje aqui a gente não vai pagar o preço, mas tem algo acima de nós. E aquilo sim, muitas vezes a lei do retorno, ela acontece. A pessoa não está bem, não está prosperando financeiramente, mas tem muitas coisas que freiam aquela pessoa por ela não estar indo bem. Então essa energia precisa ter uma energia boa, precisa prosperar sempre e com certeza o sucesso vem. É isso aí, né? Porque eu penso, que nem tu comentou, só mais um comentário rapidinho. Eu trabalho com 3 pilares, tá? Em primeiro lugar, para mim, não é negociável, é Deus. O segundo, não é negociável, é família. E o terceiro é trabalho. Eu entendo que isso, para mim, é o sucesso na vida. Não se fala em financeiro, não se fala de trabalho, nada. Eu vejo que é o todo. É o sucesso na vida. É isso aí. Então tá. Muito obrigado, Júlio, pelo teu tempo. Acredito que passou um pouquinho do horário, né? Mas quando a conversa começa a ficar boa, né? A gente acaba esquecendo. Aí eu fico de vez em quando olhando aqui o relógio já para não passar.
Mas então tá, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por passar um pouco do teu conhecimento sobre intraempreendedorismo. Acredito que isso ajude muitas pessoas a entender a importância de ser algo a mais dentro de uma empresa, certo? Só tenho a agradecer, gratidão mesmo pelo espaço ali. Com certeza que a gente vai ter muito assunto fora daqui, quem sabe futuramente sobre outro assunto. Exatamente. Então tá, pessoal. Como sempre, né? Estamos no Instagram, no YouTube, @o Escritório Podcast, tanto no YouTube como no Instagram. E Deus abençoe. Até a próxima. Amém.